Hoje eu fui consagrado e separado a diácono ali. Não porque eu sou bom e porque eu mereço, mas porque o Senhor é maravilhoso. E cada dia que passa, amados, eu vejo a promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. Porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu, irmão, confia. Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Outrora eu era um jovem desviado, perdido no mundo das drogas, perdido no mundo do álcool. Mas hoje eu sou lavado e remiro. Glória a Deus. E faço parte de um exército que vai morar no céu. Eu estou contente por isso, irmão. Ainda que tenha muitas dificuldades, ainda que tenha muitas provações, Jesus sempre é maior na minha vida. Aleluia. Abre a palavra do Senhor, em nome de Jesus, o qual escreveu Mateus, no capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estou nessa casa, irmão, eu me sinto muito à vontade aqui. Eu não sei o que eu vi aqui, não sei o que tem aqui, mas eu me sinto muito à vontade nessa casa. Porque quando nós estamos na presença do Senhor de corpo e alma e coração, irmão, não adianta. Quando nós damos lado para o Senhor trabalhar, Ele trabalha. Você só não vai sair daqui nessa noite diferente da maneira que você entrou se você não der lado para o Senhor trabalhar. Mas se você abrir o teu coração nesta noite, Jesus vai fazer grande obra na sua vida. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ainda Mateus 8, no versículo de número 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu criado, mas diz-me somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar aqui no Senhor. Aleluia. O Senhor tem colocado hoje à tarde em meu coração essa palavra. Só que quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, o Senhor começa a trazer outras palavras em nosso coração, em outra mente. E confesso aos irmãos que eu cheguei aqui hoje um pouco confuso. E eu comecei a falar com o Senhor, falei: Senhor, eu entreguei a minha vida nas tuas mãos, o dono dessa igreja é o Senhor, estou aqui simplesmente cooperando e compartilhando com os irmãos para adorar o seu nome. Então o Senhor me mostra para onde o Senhor quer nos levar nesta noite. E se você parar para pensar, foi cantado aqui no hino, o escudo, e a tempestade ele acalma. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi cantado aqui através do nosso irmão Alexandre, que Jesus ele morreu e ressuscitou, e as tempestades Jesus ia acalmar. Glória a Deus. E o Senhor colocou essa palavra em meu coração, e essa era uma das palavras que o Senhor tinha falado comigo. Eu olhei para minha esposa e falei: o Senhor confirmou a palavra. Aleluia. E eu peço que você fique aí em espírito de oração, porque o Senhor tem grande coisa para fazer na tua vida nesta noite. Diz a palavra do Senhor, amados, que Jesus, na sua caminhada, certo dia, ele entra dentro do barco, e diz a palavra do Senhor
Senhor que os seus discípulos o seguiram. Se você ler a palavra do Senhor, você vai entender que aonde Jesus estava, os seus discípulos caminhavam junto com Jesus. Aonde Jesus andava, os discípulos estavam com Jesus. Aonde Jesus chegava, ali estavam os discípulos de Jesus com ele. Todas as coisas que Jesus realizou na terra, os seus discípulos puderam contemplar a maioria delas. Eles viram Jesus curar paralíticos. Eles viram Jesus curar cego. Eles viram Jesus fazer, aleluia, aquele que estava morto voltar a ter vida. E por outro lado, o centurião de Cafarnaum, ele não andava com Jesus. Ele não contemplava as maravilhas que Jesus fazia. Ele não contemplou nenhum milagre que Jesus realizou. Mas ele provou algo ao contrário daqueles discípulos naquele dia. Aqueles discípulos entraram no barco junto com Jesus para continuar a caminhada. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus entra no barco, os seus discípulos o seguem. E diz a palavra do Senhor que Jesus ficou descansando no barco. E diz a palavra do Senhor que numa certa hora, num certo tempo, se levanta uma grande tempestade naquele mar. Um vento tão forte que as ondas do mar estavam começando a engolir os barcos. E eu paro para pensar e meditar nessa palavra. Porque se você for ler a palavra do Senhor, você vai entender que a maioria dos discípulos que Jesus tinha escolhido para ser os seus discípulos, a maioria deles eram todos os pescadores. Então eles já estavam acostumados com certas coisas. Eles já estavam acostumados no meio do barco, vinha uma certa tempestade, vinha um vento forte. E diz a palavra do Senhor que quando a tempestade começou a se enfurecer, quando começou a se levantar uma tempestade muito forte, diz a palavra do Senhor que eles não conseguiram controlar. Talvez eu fique imaginando que eles tentaram fazer algo para controlar aquela tempestade dentro do barco, porque eles eram os pescadores, eles sabiam lidar com a situação. Creio eu que alguns baldes eles pegavam e começavam a jogar água para fora. Creio eu que eles tentaram fazer algo para que a água não inundasse tanto assim o barco que eles estavam. Mas eu fico imaginando também que quando eles começam a fazer isso, eles começam a perceber que não está adiantando. E diz a palavra do Senhor que eles chegam até Jesus e falam: Senhor, tu não está vendo? O mar está enfurecido, as ondas estão batendo sobre o nosso barco, estamos perecendo e o Senhor não vai fazer nada. E quantas das vezes, amados, acontece na nossa vida? O vento vem contra a nossa vida, a tempestade se levanta contra a nossa vida e nós pensamos que Jesus não está olhando para nós. Nós pensamos que Jesus está calado. Mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui como profeta do Senhor para dizer da sua vida: o vento pode soprar contra a tua vida, a tempestade pode se levantar, mas Jesus está no barco e o barco não vai afundar. Aleluia. E eles tentaram amenizar a tempestade. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje conosco, todos ali tentando jogar água para fora do barco e o certo camarada de Jesus ali deitado. Se fosse nos dias de hoje, como está hoje, a geração de hoje, poderiam chegar assim e falar: ei, torgado, você não vai ajudar não, estamos aqui perecendo, você não vai nos ajudar. Aí Jesus se levanta e ele olha para os seus discípulos e fala: por que temeis, homens de pequena fé? Se esquecendo dos milagres passados, se esqueceram daqueles milagres que eu realizei atrás. A tempestade está forte, o vento está contrário, mas eu estou no barco. A tempestade se levantou, o vento se levantou, mas eu ordeno em nome do Senhor Jesus: vento, para, tempestade, se acalma, bonança, chega. Aleluia. Eles se esqueceram que Jesus estava no barco. E o Espírito Santo do Senhor falar no meu coração nesta noite que tem pessoas aqui dentro que já não estão aguentando mais a tempestade que está vivendo. Que o vento está tão forte sobre a sua vida que parece que o vento só está afetando ele. Mas ao seu redor tem tantos outros junto com
barco. Este barco está cheio de marinheiros. E tem um piloto que está governando tudo. Ele está vendo bem sobre a tua vida. Ele está vendo a tempestade se levantar. Mas fica dentro do barco. E pro outro lado, o centurião chega até Jesus. Podemos ver, amados, os discípulos andavam com Jesus. Eles viram todos os milagres que Jesus tinha realizado. Mas naquele momento eles esqueceram que era Jesus que estava no barco. Tanto que eles pensavam que eles iam perecer, que eles iam morrer. E quantas das vezes na nossa vida acontece assim comigo e com você? Jesus permite uma certa coisa na nossa vida e nós pensamos que nós vamos naufragar. Nós pensamos que nós não vamos conseguir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, com a minha força e com a sua força você não vai conseguir. Mas Jesus está dentro do seu barco. Ele não vai abandonar o seu barco de jeito nenhum. Confia nele, porque a tempestade dessa noite se transforma em bonança. Os discípulos andavam com Jesus, contemplavam as maravilhas de Jesus, mas por um minuto se esqueceram que Jesus estava. E do outro lado, o centurião de Cafarnaum não andava com Jesus, não contemplou as maravilhas de Jesus, mas ele com certeza ouviu falar desse Jesus. Porque se ele não tivesse ouvido falar de Jesus, ele não ia ir atrás de Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele fala: Senhor, o meu criado está em casa, enfermo. Senhor, faz alguma coisa. Os discípulos andavam com Jesus, mas naquele momento da sua vida eles perderam a fé. Eles deixaram a fé diminuir. Mas do outro lado, o centurião, olha a fé daquele homem. Tanto que Jesus mesmo diz: é verdade vos digo, que nem nesse em Israel eu encontrei tanta fé. Ele chega para Jesus e fala: Senhor, e Jesus fala: eu vou lá e vou dar saúde para ele. E aquele centurião chega para Jesus: olha, Jesus, eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado. Pois sabe, eu também sou um homem sobre autoridade. E eu digo a esse: vai, ele vai. Eu digo a esse outro: vem, ele vem. Digo a esse criado: faz isso, ele faz isso. Mas eu sei, Senhor, que se o Senhor disser somente uma palavra, o meu criado vai falar. Irmão, essa tempestade, esse vento que se levantou contra a sua vida, é somente uma palavra de Jesus nessa noite, para essa tempestade se transformar em bonança, para esse vento parar e a vitória chegar sobre a sua vida. Jesus muda a sua história hoje. Jesus muda a sua história hoje. Mas fica dentro do barco. Fica dentro do barco. Se você pensa que dentro do barco está ruim, você nem imagina como é fora. Um certo dia, Jesus foi orar e ordenou os discípulos mais uma vez que entrassem no barco e fossem um pouquinho mais adiante, para outra banda do mar. E de repente Jesus veio andando sobre as águas e os discípulos ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. Mas Jesus falou: não temeis, sou eu. Aleluia! E Pedro, homem ousado que era: Senhor, se é você mesmo, manda aí como você quer ir. Vem, Pedro. E diz a palavra do Senhor que Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Glória a Deus! Talvez você esteja pensando agora aí: mas Pedro afundou, mas ele andou. Aleluia! Glória a Deus! Mas quando veio o vento de novo, ele sentiu medo e começou a afundar. Assim é a minha e a tua vida, amado. Ainda que nós saímos do barco e caminhamos um pouquinho, lá na frente nós vamos afundar, porque você saiu fora do barco, saiu fora da presença. Mas se você estiver dentro do barco, se você permanecer firme nesse propósito e não largar de Jesus de jeito nenhum,
barco. Significa que nós não queremos mais pilotar, não queremos mais estar com o piloto do barco. Porque quando nós estamos dentro de um barco, tem um piloto comandando o barco. Se você sair, você já não vai ser mais marinheiro daquele barco. Você vai estar andando fora. E soldado que não anda no exército, ele tropeça e cai. Mas aquele que anda na presença do Senhor, ainda que pareça que ele está perdendo, Jesus se levanta nesta noite. Jesus se levanta nesta noite. O vento está forte, irmão. A tempestade está forte. Mas o Senhor se levanta do trono nesta noite para te trazer a vitória. A bonança chegou. A vitória chegou. Receba aí. Receba aí. Receba aí. Porque a tempestade se transforma nesta noite. Aleluia. Mas tem que ter fé, irmão. Para as coisas acontecerem na nossa vida, tem que acreditar. Para as coisas acontecerem na nossa vida, tem que acreditar. Aquele centurião só recebeu a vitória porque ele creu, porque ele acreditou, porque ele tinha ouvido falar daquele Jesus. O nome tem poder. O nome de Jesus tem poder, irmão. Se você ainda não aprendeu a clamar por esse nome, aprenda a clamar pelo nome de Jesus, porque aquilo que estiver fora do lugar, Jesus tem poder para colocar no lugar essa noite. Aleluia. Mas o Senhor fala fortemente no coração. Que pessoa entrou aqui dentro dessa noite, desse lugar, pensando em abandonar o barco, pensando em catar e deixar o barco, pensando em abandonar o barco. Você tem chegado até falar para você mesmo: se Jesus não falar comigo nesta noite, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo. Mas em nome de Jesus, não abandona não. Fica no lugar que Jesus te chamou, porque ainda que o vento sopre, ainda que a tempestade se levanta, Jesus vai te proteger da tempestade. Não abandona não, irmão. Porque um dia eu abandonei esse barco e sofri muito. Por isso que eu agradeço a Deus todos os dias, porque o Senhor me resgatou de um lado de choro horrível. E eu não quero abandonar mais este barco. Eu quero ficar firme neste barco. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: olha, eu já se levantei nesta noite ao teu favor. Eu já comecei a trabalhar na tua vida. Aquilo que parecia impossível para você se torna possível para mim. Aquilo que você pensava que não ia dar certo, eu faço acontecer. Aquilo que parecia impossível se torna possível. Ele tentou sair do barco por uns minutos. No começo foi até bom, irmão. Porque quando nós saímos fora do barco, parece que tudo é bom no começo. Mas o fim dele é morte. Mas graças a Deus que nós temos um Jesus. Aleluia! E quando ele coloca um pezinho ali fora, ele fala: ei, não é por aí. É por aqui. O barco não vai para lá, o barco vai para cá. O barco não está indo para lá, o barco está indo para cá. E se você estiver andando por lá, Jesus te convida a fazer o retorno dessa noite e voltar para dentro do barco. Sabe por quê, irmão? O inimigo ele não tem pressa de tirar nós dentro do barco, não. O inimigo vai trabalhando devagarzinho. É devagarzinho que ele vai agindo. Quando eu estava ali na mocidade da Vila Garcia, um pouco antes de me afastar do caminho do Senhor, teve um irmão que chegou para mim assim, eu falei para ele, eu vou sair do grupo de jovens e não vou cantar mais. Ninguém me fez nada, mas o inimigo já estava trabalhando ali e eu não cheguei. E aquele irmão chegou para mim e falou: olha, não faça isso, porque hoje você vai sair de lá, você vai sentar no último banco da igreja. Amanhã você não vai sentar no último banco, você vai sentar
E a hora que você menos perceber, você está lá fora. Dito e feito. Fiquei 3 anos afastado. Posso dizer que comi o pão que o diabo amassou, que nem dizem por aí. Mas Jesus teve misericórdia. Aleluia! E eu falo para você, não sou melhor do que ninguém. Mas Jesus viu graça. E Ele preparou essa noite para dizer para você, amados, que o vento pode estar forte, a tempestade pode estar grande, você parece que não vai aguentar, parece que você está campegando para cá, campegando para cá, mas fica dentro do barco. Não deixa esse barco, irmão, porque Jesus está contemplando. Aleluia! Não pense você que Jesus não está vendo, não, porque Jesus está vendo. Não pense você que Jesus está contemplando, que Jesus esqueceu de você, esqueceu coisa nenhuma. Só que uma mãe está esquecendo o filho que está na mesa, mas eu, todavia, não esquecerei de vós. Se alegra nessa noite, que Jesus está olhando para a tua vida. Fica dentro do barco. Não saia desse barco por nada. Não saia desse barco por nada. Porque dentro do barco, irmão, pode estar pensando que está ruim. Mas dentro do barco já é algo glorioso. Aleluia! É somente uma palavra do Senhor para mudar a sua vida. Ó Deus! Não foi assim que aconteceu com Lázaro? Lázaro ficou doente, Marta e Maria ficou preocupada, mandou chamar Jesus. Jesus não foi imediatamente, esperou ali alguns dias para ir, porque ele queria fazer uma grande obra ali. Ele queria provar para aquele povo que ele tinha poder sobre a morte. E Jesus era amigo de Lázaro. E Jesus sendo amigo de Lázaro, muitas vezes nós ficamos perguntando, mas por que Jesus deixou isso acontecer? Por que deixou Marta e Maria passar por essa situação? E diz a palavra do Senhor que Jesus ainda fica 3 dias no lugar que estava, daqui a pouco ele passa a caminhada, depois de 4 dias ele chega no lugar. E Marta e Maria chegam tarde e falam, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, ele nunca chega atrasado. Aleluia! Jesus nunca chega atrasado na sua vida. Muitas das vezes é eu e você que queremos apressar as coisas. Mas Jesus nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora. E quando Jesus chega ali e fala, calma Marta, calma Maria, aonde está Lázaro? Está ali, Senhor. E Jesus fala somente uma frase. Aleluia! Tire a pedra. Ó Deus! Jesus poderia muito bem fazer assim, ó. Sair a pedra. Mas o que Jesus ensina para mim naquela parábola? A minha parte eu vou fazer, mas a sua você vai ter que fazer. Jesus mandou tirar a pedra. Se ele não tirasse a pedra, Lázaro não saía. Mas Jesus mandou tirar a pedra. Tira a pedra. E eles tiraram a pedra. Aleluia! E Lázaro saiu para Ó fora. glória! E foi uma grande alegria. Aleluia! E o mesmo Jesus, amados, que realizou esse milagre naquele dia, é o mesmo Jesus que você veio adorar aqui nessa noite. Deus! É o mesmo Jesus que está olhando para a sua vida nessa noite. E ele diz para você nessa noite, somente uma palavra. Eu estou tirando a pedra que está atrapalhando o seu caminhar. Para-se nessa noite para a vitória. O Senhor está tirando a pedra que está atrapalhando a tua vida. O
Você que tem um desejo aí de ser um pregador da palavra, você que não vai orar para você ver não. Só Deus sabe, amados. Só Deus sabe. A tremenda responsabilidade que está aqui. Deus. Quantas vezes eu subo nesse culto aqui com as pernas tremendo e estou até agora. Aleluia. Mas não é por medo não, irmão, é por temor. Deus. Porque esse lugar aqui é santo. Aleluia. Esse lugar aqui não é santo. Por isso que Jesus fala naquela palavra, que ele começou a lavar os pés dos discípulos. E diz a palavra do Senhor que Pedro mais uma vez ousado. Não, Senhor, está errado. Sou eu que tenho que te lavar os pés. E Jesus fala, Pedro, o que faço hoje você não entende. Mas amanhã você vai entender. E se eu não te lavar os teus pés, Pedro, tu não tem partes comigo. Aí Pedro entende, fala, Senhor, não somente os pés, mas lava também os braços, a perna, o corpo. Ei, irmão, Jesus está lavando os seus pés hoje, porque o lugar que você está é santo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor falava fortemente no meu coração. Não abandone o barco. Glória a Deus. Eu não sei, amados, quem tem pensado muitas das vezes nesses dias em desistir. Quem tem pensado em abandonar tudo e voltar para a vida que vivia. Mas o Senhor te fala nesta noite. Se você voltar para trás, você vai ter uma grande decepção. Mas se você ficar no barco, vai ter coisa nova. A palavra do Senhor fala, amados, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo. Jesus está fazendo coisa nova. Jesus quer fazer coisa nova. Jesus marcou um compromisso contigo nesta noite. E você só vai sair do barco se você quiser. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquele que não vem por amor, vem por dor. E é bem melhor vir por amor do que por dor. Muita gente quer comer o mel, porque o mel é doce. Mas antes de comer o mel, irmão, tem um processo. Tem pessoas que têm que ir ali no vespeiro, fazer um trabalho no meio das abelhas e arrancar o mel. Não é de qualquer jeito, não. Muitas das vezes você vai no supermercado, você compra ali um potinho de mel, coloca no leite, é uma delícia, irmão. Eu gosto também. Só que nós esquecemos do processo. Quantas pessoas foram picadas pelas abelhas para nós poder comer o mel? Quantas pessoas foram picadas, ficaram inchadas, para nós poder comer o mel? A tua vitória tem sabor de mel, mas antes de você comer o mel, tem que passar pela prova. Não é de qualquer jeito, não. Hoje estivemos no tempo 7 e o nosso pastor José Osmar fez uma leitura que fala que antes de ser, o diácono, antes dele ser aprovado, ele tem que ser provado. Eu estou ali na igreja de Vila Garcia já faz mais ou menos uns 3, 4 anos que nós voltamos ali. E faz mais ou menos uns 7, 8 meses que colocaram eu para ficar ali na porta ajudando. E antes disso, amados, o pastor sempre me dava oportunidade no meio do culto. E depois que eu fiquei ali na porta, eu vi que as coisas começaram a mudar. Eu já não tinha mais tanta oportunidade que eu tinha antes. Aí as pessoas falavam assim para mim, o que está acontecendo que você não fala mais? Eu falei, eu não sei, Jesus sabe. Aí a pessoa falou para mim assim, deve estar em pecado. É a primeira coisa que pensam, deve estar em pecado. Eu falei, irmão, eu sou
eu comecei a ficar incomodado. Porque aquele que gosta de fazer, ele quer fazer. Não, eu não quero me aparecer aqui não, irmão. Eu não estou nem aí se você está preocupado na minha vida. Se você está gostando da palavra, eu não estou preocupado. Estou preocupado em fazer o que o Senhor mandar. Aleluia! E eu comecei a ficar incomodado. Tantas pessoas falaram, eu comecei a ficar incomodado. E eu cheguei e falei para Jesus, Jesus, onde que eu estou errando? Me ajuda, me conserta, não foi preciso. E o Espírito Santo falou, aquietai-vos e saber que eu sou Aleluia! Glória a Deus. Eu estou te provando. Irmão, o crente que fala que ele pega e que erra, porque ele quer mentira, porque o Senhor sempre avisa. O Senhor sempre usa alguém para nos avisar. Muitas das vezes é nós que estamos com ouvidos fechados e não ouvimos a voz do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala, aquele que tem ouvido, ouça com o Espírito Santo da igreja. E Jesus sempre avisa. E eu fiquei. E quando eu estava morando lá no sítio, eu comecei ali na igreja de Madureira, eu não tinha ali o nosso ministério, eu não tinha condição de vir. Eu falei, mas Deus, eu mesmo vou ficar aqui mesmo. E fiz passar dali a cooperador. E quando nós voltamos para cá, até o meu irmão chegou a falar para mim, mas você não vai falar para o pastor que você é cooperador lá? Eu disse, não. Se for para mim fazer alguma coisa na obra do Senhor, Jesus vai vir. Jesus vai tocar no nosso pastor, que é um homem usado por Deus. Eu não vou chegar falando que eu sou cooperador, não preciso disso. Porque antes de ser cooperador, antes de eu ser um diácono, antes de ser presbítero, antes de ser pastor, eu sou servo do Senhor. Glória a Deus. Então, amados, título para mim, cargo na igreja não interessa. O importante para mim é fazer a obra do Senhor. E eu fiquei pensando, eu falei, se for na vontade do Senhor, lá eu era líder de jovens, o Senhor me levantou como líder de jovens. Depois, mais ou menos de um ano aqui, o pastor nos colocou para trabalhar com jovens. Depois de outro tempo, o Senhor me colocou para trabalhar hoje em diaconato. Então, eu só tenho um motivo de adorar. Glória a Deus. Eu passei por tanta luta, eu passei por tanta prova na minha vida. Porque o crente que fala que não tem luta e tem prova é mentiroso. Porque aquele que não tem prova, não tem luta, não alcança a vitória. Quer receber vitória, quer receber luta, tem que ter prova. Tem que ter, irmão. Se tudo começar a dar tudo certinho para você, pode colocar o dinheiro no fogo que alguma coisa está errada. Está errado, mano. Não estou dizendo que Deus vai, mas sua família vai. Mas a vitória não tem sabor de mel. Não tem sabor de mel, tem que mastigar um pouquinho da dor. Meu pai sempre falava para mim, que é homem, não come mel, ele masca abelha. Você quer mascar abelha, irmão? Não quero, não. Eu quero comer o mel. Mas pense, irmão, se a nossa vida fosse tudo fácil, da maneira que nós queremos viver, para que existiria Deus? Para que Jesus ia vir nessa terra se tudo fosse mal? Não, irmão. Tem luta, tem prova, mas também tem vitória. Fique com essa palavra no seu coração. Não saia do barco, não, irmão. Eu sou um rapaz novo, mas eu vivi essa experiência. Saí do barco uma vez e sofri, não quero sair do barco. E peço para Jesus, fala, Jesus, segura nas minhas mãos. Porque muitas das vezes, se for para a nossa vontade, nós escorregamos e tropeçamos muitas vezes. Quantas das vezes nós chegamos tão cansados do trabalho e falamos, hoje eu não vou para a casa do Senhor. Aí parece que uma coisa começa a incomodar. E quando nós perdemos um culto durante a semana, parece que fica um vazio tão grande. Mas fica dentro do barco. Fica firme nesse barco aí. Que dentro desse barco aí, irmão, ainda que pareça que você está perdendo, o seu final vai ser a vitória. Não saia desse barco por nada na sua vida, irmão. Não saia não, fica dentro. Que eu tenho certeza que Jesus vai te dar vitória. Tenho certeza absoluta do que o Senhor fala nessa noite, irmão. Ainda que a tempestade se levante muitas vezes contra a sua vida, Jesus vai derramar a bênção sobre a sua vida. Fica dentro do barco em nome de Jesus. Assim, olha a essa oportunidade. Olha para mim, irmão. Olha para mim, porque eu sou muito necessitado, dependente das orações dos irmãos. Tenho essa igreja aqui como minha família. Glória a Deus. Aqui nós estamos entre família. É por isso que eu me sinto à vontade aqui.
porque nós estamos aqui com só pensamentos, adorando o mesmo Deus. Aleluia! Se você pensou em desistir, não faça isso. Glória a Deus! Fique firme, Aleluia! porque Jesus vai te dar vitória. Aleluia!